Imagina acordar todo dia e apertar seu próprio corpo até suas costelas mudarem de lugar, até seus órgãos se deslocarem, até desmaiar ser considerado normal. As mulheres da Belle Époque faziam isso, voluntariamente, com orgulho. Mas o espartilho era só metade da história. A outra metade estava nas fábricas, onde as mulheres pobres fabricavam os acessórios dessa elegância e morriam fazendo isso. Durante décadas, uma indústria inteira lucrou com dois tipos de destruição: a lenta deformação dos corpos das mulheres ricas e o envenenamento silencioso das trabalhadoras pobres que produziam os objetos que tornavam esse visual possível. As provas existiam, os médicos falavam, e a resposta da indústria não foi mudança, foi silêncio, seguido de mais publicidade. Esta é a história real por trás das cinturas de 45 centímetros da Belle Époque e do fósforo branco que matava as operárias enquanto o mundo admirava a elegância de suas patroas. Paris, 1890. As ruas do 8º arrondissement estão cheias de silhuetas impossíveis. Mulheres com cinturas que parecem poder ser abraçadas com uma só mão. Quadris que se projetam em ângulos geométricos perfeitos. Busto erguido, costas rígidas, passos curtos e medidos. É a silhueta em S, o ideal absoluto da Belle Époque. E para alcançá-la, uma mulher precisava começar a se vestir 1 hora antes de sair de casa. O ritual era preciso. Primeiro, a chemise de algodão fino diretamente sobre a pele. Depois, as calças internas, abertas na entreperna, porque, com tantas camadas, ir ao banheiro já era suficientemente complicado. Depois, as meias presas por ligas que circulavam as coxas. E então vinha o espartilho. Não era o espartilho suave que imaginamos hoje, era uma armadura. Barbatanas de aço e osso de baleia do busto até os quadris. Cadarços que uma criada puxava nas costas enquanto a senhora se segurava no poste da cama ou na beira do armário. Primeiro devagar, depois com força, depois com toda a força. O objetivo era uma cintura de 45 centímetros para uma mulher adulta. Algumas chegavam a 42, as mais extremas a 38. Para referência, a circunferência média da cabeça humana é 56 centímetros. As mulheres da Belle Époque tinham cinturas menores que o próprio crânio. Os médicos da época documentaram as consequências com precisão. O Dr. Ludovic O'Followill publicou em 1905 um estudo com radiografias mostrando costelas deslocadas, fígado comprimido, estômago empurrado para baixo, útero pressionado de forma perigosa. Mulheres que usavam espartilho desde os 13 anos chegavam à vida adulta com órgãos permanentemente fora do lugar. Os desmaios não eram delicadeza feminina, eram falta de oxigênio. Um espartilho bem apertado reduzia a capacidade pulmonar em até 30%. A justificativa era sempre a mesma: beleza, feminilidade, distinção de classe. Uma mulher com cintura fina demonstrava que não precisava trabalhar com o corpo, que podia se dar ao luxo da fragilidade, que pertencia a uma classe superior. Os jornais de moda repetiam isso como verdade sagrada. As costureiras reforçavam o discurso. As próprias mulheres acreditavam, porque ninguém lhes dizia o contrário. Mas a verdade era mais sombria, mais tóxica e tinha um nome específico: fósforo branco. A resposta não estava na moda, estava nas fábricas, numa revolução industrial que havia encontrado a maneira perfeita de converter doença em lucro. A Belle Époque era uma era de consumo. As mulheres da burguesia e da aristocracia trocavam de roupa 3, 4 vezes ao dia. Vestido de manhã, vestido para visitas da tarde, vestido de passeio, vestido de jantar. Cada um com acessórios específicos: luvas, chapéus, leques, flores artificiais, guarda-chuvas decorativos. E eram as flores artificiais que matavam. As flores de cera e tecido que adornavam chapéus, vestidos e penteados da Belle Époque eram fabricadas majoritariamente por mulheres jovens em oficinas de Paris, Londres e outras cidades europeias. O trabalho parecia inofensivo, delicado até, mas para que as pétalas ficassem com aquela textura perfeita, aquele brilho suave, aquela cor uniforme que não desbotava, elas precisavam ser trabalhadas com uma pasta especial, e essa pasta continha fósforo branco. O fósforo branco era um dos venenos mais brutais da história industrial. Não matava rápido, matava devagar, destruindo o corpo por dentro com uma precisão quase cirúrgica. As operárias passavam horas por dia com as mãos nessa substância,
moldando, tingindo, finalizando centenas de flores por semana. O pó pousava nos rostos, era inalado, entrava pela pele com pequenos cortes nas pontas dos dedos. Os primeiros sintomas pareciam banais: dor de dente, inchaço na mandíbula. As mulheres iam ao dentista, arrancavam o dente dolorido, voltavam ao trabalho. Mas o inchaço não passava, voltava, espalhava. A mandíbula começava a apodrecer por dentro, e então acontecia algo que os médicos da época descreviam com horror e incredulidade. Em ambientes escuros, a mandíbula das pacientes brilhava. Um brilho esverdeado, fraco, fantasmagórico. Era o fósforo, literalmente iluminando o osso em processo de necrose. A condição ficou conhecida como mandíbula de fósforo, e era fatal. A infecção se espalhava para o crânio, para o cérebro. As mulheres morriam em agonia, com o rosto parcialmente destruído. Uma inspetora de trabalho em Londres, 1888. Visitei a fábrica Bryant May. As trabalhadoras têm entre 14 e 23 anos. Várias apresentam inchaço na mandíbula. 2 foram demitidas na semana passada. Disseram que era para não assustar as colegas. Uma menina de 16 anos me mostrou os dentes que havia perdido. Sorriu e disse que era normal. Uma trabalhadora de flores artificiais em Paris, 1893. Minha irmã trabalhou 6 anos na oficina. No 7º, começou com dor no queixo. Em 8 meses, morreu. O patrão mandou flores para o enterro, flores artificiais. O fósforo branco era barato, significativamente mais barato que o fósforo vermelho, que era seguro, não causava nenhum dano comprovado e já existia como alternativa viável desde 1844. As fábricas sabiam disso. Escolhiam o fósforo branco mesmo assim, porque a diferença de custo no volume industrial era considerável. Multiplicado por milhões de unidades por ano, eram fortunas. As trabalhadoras eram descartáveis. Havia sempre mais mulheres pobres precisando de trabalho. Os números são difíceis de calcular com precisão, porque durante décadas as mortes foram registradas como complicações odontológicas ou infecção óssea, sem rastrear a causa original. Mas os registros que sobreviveram mostram um padrão claro. Na fábrica Bryant May em Londres, uma das maiores produtoras de fósforos da Europa, as trabalhadoras tinham expectativa de vida significativamente menor que a média da população, rotatividade altíssima e um número desproporcional de mortes entre mulheres jovens de 16 a 30 anos. Em Paris, as oficinas de flores artificiais do 11º e 20º arrondissement eram conhecidas informalmente como o bairro dos rostos inchados. As pessoas sabiam, os médicos sabiam, os inspetores de trabalho sabiam, e a indústria continuava porque havia dinheiro demais em jogo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as mulheres que usavam esses chapéus continuavam adoecendo de forma diferente, mais lenta, e sem ninguém conectar os pontos. Os espartilhos criavam uma lista infindável de problemas documentados: desvio das costelas inferiores, compressão do estômago gerando refluxo crônico, deslocamento do útero complicando gravidezes, fraqueza muscular no abdômen porque os músculos, substituídos pelo espartilho, atrofiavam com o tempo. Mulheres que usavam espartilho desde a adolescência chegavam aos 30 anos incapazes de ficar em pé por longos períodos sem ele. O espartilho havia se tornado uma muleta literal. Os médicos chamavam de fraqueza constitucional, nunca suspeitavam da roupa. As revistas de moda, que dependiam de publicidade das grandes casas de costura e fabricantes de espartilhos, não publicaram nenhum alerta. As lojas de departamento mantinham os espartilhos nas vitrines mais iluminadas. O preço de um espartilho de qualidade em Paris em 1890 equivalia a 2 semanas de salário de uma professora. A primeira rachadura veio de baixo. As operárias da fábrica Bryant May em Londres entram em greve. Não é uma greve organizada por sindicatos, é uma revolta espontânea de 1.400 mulheres, a maioria adolescentes, que simplesmente param de trabalhar. A jornalista Annie Besant havia publicado um artigo devastador documentando as condições da fábrica. Salários de 4 a 9 shillings por semana, multas arbitrárias que podiam consumir metade do pagamento, e a mandíbula de fósforo, descrita em detalhes, sem eufemismos. O artigo circulou, a opinião pública se moveu.
As trabalhadoras cruzaram os braços. A greve durou 3 semanas. Elas ganharam parte das demandas, e pela primeira vez, o fósforo branco estava na boca de toda a Inglaterra. A indústria respondeu como sempre responde quando encurralada. Primeiro negou, depois relativizou, depois atacou quem falava. Anne Besant foi descrita pelos jornais pró-indústria como agitadora e socialista perigosa. As trabalhadoras que falaram publicamente perderam os empregos. E enquanto isso, os lucros continuavam, porque nenhuma lei obrigava a mudança. Não ainda. Mas o movimento havia começado, e dessa vez não parou. A Rational Dress Society reunia mulheres que questionavam não só o espartilho, mas toda a estrutura da moda feminina. Por que a cintura precisava ser comprimida? Por que a moda feminina era definida por homens que jamais a usariam? Por que arriscamos nossa saúde para parecer elegantes? A indústria respondia com uma palavra estratégica: histeria. Usaram essa palavra deliberadamente. Na época, tudo o que as mulheres diziam podia ser descartado como histeria. Era uma ferramenta de silenciamento perfeita. Mas dessa vez não funcionou, porque os números eram grandes demais para serem descartados. A Dinamarca proíbe o fósforo branco. A indústria dinamarquesa não colapsa. Produz com fósforo vermelho e continua lucrativa. O argumento principal da indústria de que a proibição seria economicamente devastadora se revela falso na prática. 1907, a França proíbe. 1908, a Convenção de Berna. Os países aderem um a um. A Inglaterra é dos últimos a ceder, em 1910. Não por pressão moral, mas porque o custo político de resistir havia se tornado alto demais. O espartilho desaparece ao longo dos anos 1900 a 1920. Não porque a sociedade acordou para a injustiça, mas porque Paul Porret, Coco Chanel e outros costureiros perceberam que havia um mercado enorme de mulheres querendo se mover, e que roupas sem espartilho podiam ser vendidas com igual ou maior margem de lucro. A mudança não foi moral, foi econômica. Não foi ignorância. As pessoas que lucravam com o fósforo branco sabiam dos danos. As pessoas que lucravam com o espartilho tinham acesso aos estudos médicos. As revistas de moda que não publicaram alertas sabiam da existência desses alertas e escolheram não publicar porque dependiam de anunciantes. Foi uma escolha, repetida, calculada e mantida até que o custo político de continuar superou o custo financeiro de mudar. Não foi a consciência que mudou as coisas, foi o escândalo ameaçando as vendas. O ciclo era perverso em sua eficiência. As mulheres ricas compravam o ideal de elegância. Para produzir esse ideal, mulheres pobres trabalhavam com materiais tóxicos por salários mínimos. O lucro das vendas financiava a publicidade que reforçava o ideal. O ideal gerava mais compras. O ciclo continuava. E no centro desse ciclo, 2 tipos de corpos sendo destruídos simultaneamente. Os corpos das ricas sendo comprimidos em formas impossíveis para demonstrar status. Os corpos das pobres sendo envenenados para produzir os objetos que tornavam esse status visível. A Belle Époque foi uma época de esplendor, mas esse esplendor tinha endereço, e não era o mesmo para todo mundo. A verdade por trás da elegância da Belle Époque não está nos bailes do Moulin Rouge, nem nas aquarelas de Toulouse-Lautrec. Está nas oficinas do 20º arrondissement, onde meninas de 14 anos moldavam flores de fósforo branco com as mãos e iam para casa com dor de dente que nunca passava. Está nos registros do Hospital Saint-Louis em Paris, onde mulheres jovens chegavam com mandíbulas que brilhavam no escuro. Está nos livros contábeis das fábricas de espartilho, que multiplicaram lucros por décadas vendendo um produto que médicos documentaram como nocivo. Está no silêncio das revistas que dependiam de publicidade dessas mesmas indústrias. A Belle Époque foi um pacto silencioso. As mulheres da burguesia aceitavam a dor, o desconforto, a limitação do movimento. Em troca, recebiam a ilusão de pertencer a uma classe superior. Mas o preço real foi pago em outro lugar. Pelas meninas de 14 anos nas oficinas de flores artificiais, pelas mulheres que chegavam ao hospital com mandíbulas que brilhavam no escuro, pelas famílias que perdiam a principal fonte de renda quando uma trabalhadora adoecia, sem indenização, sem apoio, sem reconhecimento. E quando finalmente terminou,
Não foi porque a sociedade acordou para a injustiça. Foi porque encontraram formas mais eficientes de ganhar dinheiro. A moda, como toda indústria, responde a uma única pergunta: quanto podemos vender sem importar o custo? A Belle Époque respondeu essa pergunta com décadas de lucro e corpos destruídos, e quando finalmente parou, não foi por arrependimento, foi por uma campanha de marketing melhor. Se essa história te impactou, deixa o like e se inscreve para mais documentários como esse. Agora, escreve nos comentários uma única palavra: espartilho. Quero saber quantos chegaram até o final e descobriram a verdade.